Como explicar a Trindade? A palavra Trindade não se encontra nas traduções comuns da Bíblia que nós usamos hoje. Por esse motivo, eu normalmente evito o uso deste termo. Mas, quando procuramos ensinamento da palavra, nós encontramos ensinamento que ajuda a entender por que algumas pessoas usam esta palavra. Quando pessoas usam essa palavra Trindade, ou falam de Deus Trino, estão dizendo que Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são três pessoas divinas e perfeitamente unidas em um só Deus. Quando ouvimos esse tipo de ensinamento, nós devemos observar que existe uma base bíblica para demonstrar e afirmar exatamente essas coisas. Primeiro, a Bíblia ensina que há um só Deus. Efésios capítulo 4, versículo 6. Efésios 4, versículo 6 diz: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Mesmo se nós tivermos alguma dificuldade em explicar algum aspecto de Deus, a Bíblia afirma que há um só. E assim nós devemos aceitar este fato. Não é a mesma coisa quando falamos de três pessoas divinas, de afirmar as ideias politeístas de algumas religiões pagãs. Há um só Deus. Segunda coisa que a Bíblia afirma, que devemos reconhecer, é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas. No batismo de Jesus, cada um fez uma coisa diferente. Pode ver o relato, por exemplo, em Marcos capítulo 1, onde Jesus saiu da água, o Espírito Santo desceu como pomba, e o Pai, lá do céu, falou. Pai, Filho, Espírito Santo. Os três agindo, fazendo coisas diferentes ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, os três perfeitamente unidos, porque o propósito era o mesmo. E assim encontramos três pessoas. A Bíblia afirma que existem diferenças entre eles. Jesus mesmo disse que o Pai é maior do que ele, tem autoridade sobre ele. Jesus mesmo enviou o Espírito Santo, mostrando que ele também tem autoridade sobre o Espírito Santo. Nós entendemos que existem diferenças em termos de posição ou de autoridade. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia afirma que são três pessoas da mesma categoria, três pessoas divinas. Outro fato que devemos observar é que Jesus é Deus. Tem vários que procuram negar esse fato hoje, que trabalham muito para tentar evitar ou negar o significado de alguns trechos. As testemunhas de Jeová, por exemplo, usam uma versão muito distorcida dessas escrituras para tentar defender a sua doutrina que nega a divindade de Jesus. Mas a palavra de Deus diz outra coisa. Em João capítulo 1, versículo 1, quando esse relato do Evangelho começa, a afirmação é bem clara. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No mesmo livro, capítulo 8, ele falou sobre o significado de negar a eternidade de Jesus Cristo. Eternidade sendo uma das qualidades de Deus. Ele disse, João capítulo 8, versículo 24, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Essa linguagem que Jesus usou, afirmando ser o eu sou, é a mesma linguagem que Deus usou para se identificar para Moisés no Antigo Testamento, afirmando a sua divindade. E não há dúvida que é o sentido aqui, em João capítulo 8, porque no mesmo capítulo, versículo 58, Jesus disse, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus afirmou a sua eternidade. Jesus também, entendendo que a adoração pertence somente a Deus, aceitou a adoração dos homens. Em Mateus capítulo 4, versículo 10, ele fez esta afirmação sobre adoração. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ele entendeu que só Deus pode receber adoração. E Ele mesmo recebeu adoração. Capítulo 14 de Mateus, no versículo 33, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Jesus não negou este fato, porque é a verdade. E ele recebeu a adoração dos homens.
Vários outros trechos mostram a mesma coisa. Hebreus capítulo 1, versículo 6, o próprio Pai mandou que os anjos adorassem Jesus. Apocalipse capítulo 5, todo o universo levanta a sua voz adorando Jesus Cristo. Jesus é Deus. Ele é uma pessoa divina. Outro fato que observamos no ensinamento das Escrituras, embora esse fato exija um pouquinho mais de esforço, mas a palavra de Deus mostra que o Espírito Santo também é uma pessoa divina. Eu reconheço algumas dificuldades quando se trata da questão do Espírito, ou Espírito de Deus. O Espírito do homem não é uma coisa à parte, ou uma pessoa separada do homem. Mas tem vários trechos que falam sobre o Espírito Santo não apenas como um atributo de Deus, mas como uma pessoa distinta do Pai e do Filho. E nesse caso, a própria linguagem usada pelas Escrituras ajuda a compreender a ideia. No Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus procurou confortar os apóstolos, ele fez uma promessa, quando ele disse no versículo 16, "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco." A linguagem que ele usa aqui, tanto na tradução ao português como também no grego, a palavra outro significa outro da mesma categoria ou tipo. O que Jesus está dizendo aqui? Ele, sendo uma pessoa, promete enviar outro da mesma categoria, outro Consolador, outra pessoa. Jesus, sendo uma pessoa divina, promete enviar outro Consolador, outra pessoa do mesmo tipo, da mesma categoria, outra pessoa divina. E esta pessoa, este Consolador que ele descreve aqui nesse capítulo 14 do Evangelho de João, é o Espírito Santo. É por este motivo que nós encontramos o nome do Espírito Santo junto com o nome do Pai e do Filho, em várias vezes no Novo Testamento. Por exemplo, em Mateus 28, no versículo 19, Jesus enviou os apóstolos e falou: "Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." Juntou esses três nomes porque são três pessoas da mesma categoria, três pessoas divinas. Da mesma forma, no final da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele junta mais uma vez os nomes dessas três pessoas. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Trechos como estes ajudam a entender que o Espírito Santo também é uma pessoa divina. E assim ele ensina, como diz João 14, versículo 26, ele habita nos fiéis, como também o Pai e o Filho habitam nos fiéis. Romanos capítulo 8 diz que ele intercede, como também Jesus intercede por nós, intercedendo entre homem e Deus, ajudando o homem a falar para o próprio Pai. Para negar essas afirmações, que existe um Deus, que existem três pessoas, que tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo são pessoas divinas, para negar esses fatos, alguém teria que distorcer as Escrituras. E, infelizmente, tem muitas pessoas que fazem exatamente isso. Tem pessoas que até jogam fora livros inteiros da Bíblia para tentar defender as suas doutrinas erradas sobre Deus. Nós não temos direito de jogar fora, mesmo quando enfrentamos alguma dificuldade em compreender ou explicar algum fato dessas Escrituras. O fato é que tem coisas até difíceis de entender. Mas isso não é motivo de rejeitar ou negar a palavra de Deus. Vamos buscar entender melhor e servir a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.